Boa noite, a paz. É um prazer ter aqui você comigo. É, Muito obrigada por estar aqui. Compartilhar com vocês esse estudo que eu fiz bem aprofundado, não muito aprofundado, né? Porque quanto mais você se aprofunda no mundo da oração, nos princípios, e aí você vê que tudo é em volta da oração. E é isso que eu aprendi. Eu falei assim, não tem como deixar guardado só para mim. Eu preciso compartilhar, né? E aí hoje, conforme eu falei na live, eu vou ensinar para vocês os princípios. O que são as notificações do céu? Aonde que nós recebemos os ataques? E também é, maturidade espiritual, vida com Deus. Então bora lá. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vinda e que esse estudo ele possa, de uma certa maneira, ajudá-la na sua caminhada cristã, ajudá-la a entender os sinais do Senhor na sua vida. Porque muitas das vezes a gente acha que a nossa vida ela não está tendo resultado, ou eu não estou vendo a mão de Deus. Só que a mão de Deus está aí. Deus ele está olhando para cada um de nós. Deus ele está nos orientando, nos mostrando, nos guiando. Diferente do mal, que nós somos pegos de surpresa em meio à tempestade, ao vendaval, onde a queda ela é certa, com Deus é o contrário. Ele nos avisa, ele nos alerta com antecedência. Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que cuida, ele é um Deus que zela. Ele é um Deus que não tem adjetivos suficientes, não tem qualidades suficientes para poder descrevê-lo de tão bom e maravilhoso que é o nosso Deus. Amém? E tudo que eu vou falar para vocês eu vou fundamentar na palavra. Então, se você tiver a tua Bíblia, por gentileza, pode ir acompanhando, tá? Então, vamos lá. O princípio da oração, ele começa, os princípios que eu vou falar hoje não são todos, é vasto o conhecimento em relação aos princípios da palavra, princípios da oração, e levaria, bem dizer, anos de estudo, né, voltado para isso, porque é um assunto que é muito vasto, tem muito conteúdo. Mas hoje eu vou tocar em 3 pilares que eu achei muito importantes, que foi tema do meu estudo, que é o pilar da capacitação, o da dependência do Senhor e da comunicação da verdade, tá? Tudo isso faz parte dos princípios da oração. Então, no princípio da capacitação, você pode, se você puder, já abra lá em Daniel 6:10, Lucas 3:21, 22 e Daniel 3:24. Eles vão ser os temas da nossa leitura de capacitação. Na leitura, em Daniel, diz assim, Daniel 6:10 diz, Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, fora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vamos lá, Lucas 3, do 21 ao 22 diz, e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Bênção, né? E em Daniel também 3:24 diz, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa falando, dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. A pergunta aí, o que é que tem em comum essas três histórias?
Época de Daniel, Jesus ainda não havia vindo. Nós estamos falando do Antigo Testamento, chamando as relíquias, né? Jesus ainda não tinha vindo. Aqui nós vemos uma situação onde Daniel ele passa ao ser lançado na cova dos leões. Muitas vezes da nossa vida nós só voltamos para a oração ao Senhor quando o problema ele acontece. A nossa vida de oração ela tem que ser como tomar banho, comer, lavar. A nossa vida ela tem que ser hábito na nossa vida. Ela da forma como eu coloquei, eu não quero, como é que fala assim, menosprezar como é que fala assim, a importância, nada disso, e nem tipo colocar ela no mesmo rol de importância dos nossos afazeres, não. Ela tem que ser supremacia, tem que ser a nossa primícia do dia, a sua primícia do dia. O que é a primícia do dia? A primícia do dia, assim que você acorda, tem que ser a primeira coisa. Ah, mas eu já acordo atrasada. Ah, mas eu não tenho tempo. Acorda mais cedo, meia hora mais cedo, agradece ao Pai. Agradece e pede para Ele te acompanhar no dia. Pede para Ele te ajudar naquele dia, te ajudar a falar com as pessoas. Nós não temos o costume de pedir que o Senhor nos oriente em relação aos nossos relacionamentos. Aí acontece de você falar uma bobagem, acontece de você falar com a tua amiga algo que não era para ser dito. Então peça para o Senhor orientação. Peça para o Senhor. Então aqui você vê que Daniel, ele passa uma situação de prova e ele tem que escolher, ele tem que deixar claro quem ele serve, e ali ele deixa claro, e esse ato de coragem dele faz com que ele seja jogado na cova dos leões. Será que se a tempestade vier sobre você, você consegue passar? Ou é o que está acontecendo agora na tua vida, onde é um monte de situação onde não tem resolução e você acha que as respostas elas estão no homem ou na mulher? Ah, eu vou lá, vou contar todos os meus problemas para minha amiga e vai resolver. Ou eu vou despejar toda a minha situação para o pastor. O pastor é um conselheiro, mas ele não vai resolver teu problema, minha amiga. Quem vai resolver teu problema é o Senhor. É o Senhor. Isso não inferioriza a figura do pastor. Quem é o pastor? O sacerdote, o homem de Deus, um homem capacitado para poder guiar tuas ovelhas. Não é isso. É que muitas das vezes nós simplesmente terceirizamos a nossa responsabilidade, o que realmente cabe ao Senhor fazer na nossa vida, nós terceirizamos para o homem. E aqui eu vou mostrar para vocês o quanto que é importante a oração, ela ser o nosso hábito. Então aqui você vê Daniel, Sadraque e Mesaque, Sadraque, Mesaque e Abidnego também. Eles tinham uma vida de oração, uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de observar a palavra, de obedecer a palavra. Eu te falo, como é que você casaria com o seu marido ou se relacionaria com o seu marido, com o seu namorado, com o seu namorado, ou se vocês não tivessem um relacionamento? Como? Você casaria com ele, mas você nem se relaciona, uma vez ou outra você conversa com ele ou dá um beijo? É normal? Isso não é. O normal é relacionamento em todas as áreas, da forma de comunicação, é a maior forma, né? A forma de comunicação na fala, diálogo, na forma de intimidade, amizade, companheirismo, tudo isso é relacionamento que você não faz uma vez só e nem em alguns minutos é desenvolvido. Muitos casamentos são sólidos e duram anos, 50, 60 anos, né? Eu ia falar 100, é demais, né? Mas em alguns casos tem. Não sempre, mas tem. Mas é devido ao relacionamento de conversa, diálogo, companheirismo, entender, empatia. Tudo isso acontece dentro do casamento. E isso tem que fazer parte da sua vida com Deus. Você não pode ir lá só falar com o Senhor quando precisa.
Não, você tem que amar, estar na presença dele. Em Salmos 37 diz: agrada-te do Senhor. Agrada o quê? De estar na presença de Deus. E ele satisfazerá os desejos do teu coração. Confia nele, o mais ele fará. Que bênção, né? Então é isso. E aí nós vemos Jesus, início do ministério. Jesus vai e se coloca para ser batizado por João Batista. O próprio João Batista fala: eu não sou digno de te batizar, nem de desatar tipo assim, a correia da tua sandália. João Batista sabia quem Jesus era. Sabia que ele era o nosso Salvador. Oh, maravilhoso Deus. Esse é Jesus. Mas Jesus disse: preciso que você me batiza, não é? Aí, enquanto ele estava sendo batizado, Jesus ele orou, estava orando. Quando ele orou, o céu se abriu. E o anjo, o Espírito Santo, ele desceu em forma corpórea, em forma de pomba. E a voz do Senhor Deus se fez presente. Então, quando Jesus orou, o céu se abriu. Amiga, quando você ora, o papai está te ouvindo. O papai está te ouvindo. Ai, Cléo, mas eu oro, mas eu não sinto nada. Não é para você sentir, é para você ter certeza, é uma questão de fé. Ah, mas eu não tenho fé. Então vai ler a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem desculpa. É uma questão de fé, é uma questão de você acreditar que o Pai está te ouvindo. A palavra de Deus disse que nossos pecados faz separação de nós com o Pai. Então, ele diz: lembra, pois, de onde você caiu, se arrepende e volta. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, vem, eu quero você. Eu não tenho nada com o teu pecado, se arrepende que eu vou te perdoar, eu vou lançar no mar do esquecimento por amor de mim mesma, é isso que eu faço. Eu amo você. É esse o convite que o papai tem para nós, o convite da graça. Jesus tem o convite da salvação para cada uma de nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai se não for através de mim, se não for por mim. Então, prestem atenção o quanto que é importante a vida de oração. No momento do problema, você está preparado, você confia que o Senhor, o seu Deus, Ele vai te livrar. E não é, eu fico levando uma vida de oração leviana, e quando o problema surgir, aí é que eu vou orar. Não, aí é que eu vou lembrar de orar. Não, tá? Então vamos seguir. Esse é o princípio de capacitação. Nesse caso aqui, no princípio de capacitação é o Espírito Santo. Para você poder passar por algum tipo de situação, nesse caso como foi Daniel, como foi os amigos de Daniel, Jesus, todos precisaram ser capacitados pelo Espírito Santo. Quem te capacita a ter vitória, a ficar firme, é o Espírito Santo. Quem te capacita, quem te convence do pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo que fala ao teu coração. Então você tem que ter intimidade. Você tem que falar, você tem que orar ao Senhor. Você tem que ouvir, não é falar, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Mas, Cleonice, como que eu ouço? Sabe aquela voz suave, tão educada, que fala para você assim: vai orar. Ou que fala para você assim: ei, vai ler a Bíblia. Ei, para de assistir esse filme que não tem nada a ver e vai olhar. Vai orar. Vai ler a Bíblia, vai se encher. Satanás não vai fazer isso com você, querida. Não vai, esquece, para tudo. Jamais que ele vai fazer isso, ele não vai fazer. Não vai, tá? Não vai. Então, quem te capacita a vencer no deserto é o Espírito Santo. Ele fez isso com Jesus. A Jesus orar e o céu descer e o Espírito Santo se manifestar em forma corpórea, ali ele capacitou Jesus, porque assim que aconteceu o batismo, Jesus é enviado para o deserto. Deserto, gente, em grego significa casa de Satanás. Imagina, Jesus, assim que é batizado, já inicia um ministério, no retetê mesmo, viu? Ele já é encaminhado para o deserto, para vencer Satanás na sua própria casa. O próprio Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar cobras e serpentes e escorpiões. Entende? Eu te dou autoridade
no meu nome. Tudo que perdides em meu nome crendo, recebereis. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o próprio Jesus, ele diz, você tem autoridade, filha. Você tem autoridade no quê? No nome de Jesus. Mas, para essa autoridade ela ser plena, ela ser eficaz, porque é esse o grande problema. Para ela ser eficaz, nós temos que estar debaixo do favor, debaixo da graça. A minha vida, ela não pode estar à deriva. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, aceite hoje Jesus. É só pedir para ele entrar no teu coração. Ah, mas eu estou cheio de pecado, não tem problema. Pede para Jesus entrar no teu coração e te ajudar a sair do lamaçal. Pede perdão, fala, Senhor, eu me arrependo, mas eu não sei como mudar essa minha situação, me ajuda. Ele vai te ajudar. Então, muitas das vezes, a gente está passando por um monte de problema, um monte de situação, porque a base está comprometida. A nossa casa ela não está fundamentada em Jesus. E o próprio Jesus disse que aquele que ouve e pratica a minha palavra é como aquela casa que está fundamentada na rocha. A tempestade vai vir, mas não vai destruir aquela casa. Nunca foi dito a tempestade não virá. E o próprio Jesus ainda reafirma, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão vencer, vocês vão ter vitória, mas vocês não vão deixar de passar. E a gente vê isso o quê? Em Daniel. Daniel não teve livramento? Teve. Só que ele foi poupado de ser jogado na cova? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego foi poupado de ser jogado dentro da fornalha? Não. Então é a mesma coisa. Às vezes os cristãos, eles pensam que servir Jesus é assim, estar ileso de qualquer tipo de problema. Não, isso não pode acontecer comigo. Como isso está acontecendo? Não pode. Pode. Porque ele nunca te disse que não ia acontecer. Ele nunca te falou, olha, vai ser um mar de rosa. Vai ser uma vida só de altos. Não, ele disse assim, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci, vocês estão no lado do vencedor. A esperança está em mim, o socorro vem de mim, tudo está em mim. Confia, eu vou cuidar de você, eu vou te livrar. Pronto. É essa confiança que Jesus experimentou, que o próprio Jesus era o próprio Deus. Mesmo assim, olha que bênção. Ele vem nos ensinar na maior humildade. Jesus é tudo, gente. Jesus é tudo, Jesus é tudo, tudo na nossa vida. Amém? Então, quem nos capacita a passar pelas situações, pelas dificuldades? O Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, se você não tem relacionamento com o Espírito Santo, peça. Ah, mas eu não tenho. Então peça. O Pai disse, me peça, que eu vou te dar. Peça o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Senhor, esteja comigo. Busque ajuda. Busque ajuda em Deus e não ajuda na coleguinha, contando todos os teus problemas para ela, que ela não vai resolver. O máximo que ela vai fazer, muitas das vezes, se não for uma amiga onde a amizade ela é sólida, ela vai compartilhar com Deus e o mundo. Se ela só compartilhasse com Deus, já ficaria de bom tamanho, mas pode compartilhar com todo mundo e te expor. Tá? Então, esse é o primeiro princípio de capacitação. Logo em seguida, nós temos o princípio da dependência. Aqui no princípio da dependência, os versículos que nós temos que vão respaldar essa informação, está lá em Lucas 6, 12 ao 13, 1 Samuel 2, 20 e 21, e também em Salmos 1, do 1 ao 6, que diz, em Lucas, e aconteceu que aqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. E quando já era de manhã, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus era extremamente dependente e obediente ao Senhor. Ele era dependente. Ele era Deus, mas ele se fez homem. E é isso que ele quer nos ensinar. Se realmente existisse uma prepotência, ele se despojou, mas não tinha prepotência no Senhor. Então o que ele fez? Ele orou a noite inteira ao Pai para saber quantos discípulos ele deveria escolher.
É 10? É 20? É 21? Não. Então ele orou ao Pai, pedindo: Pai, revela a sua vontade. Qual é a sua vontade? Quantos discípulos o Senhor quer? E o Pai revelou 12. 12 discípulos, representando as 12 tribos de Israel. Não é lindo isso? Então, assim, o próprio Jesus mostrou para nós a dependência. Logo depois nós temos ali, em 1 Samuel 2, do 20 ao 21, e Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê descendência dessa mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Quem não conhece da história de Ana, que não podia engravidar, cuja Penina a atormentava, deixando ela com inveja, com ciúmes. Naquela época não tinha um ginecologista e não tinha nenhum tipo de tratamento para fazer com que ela ovulasse no momento certo. Não tinha esses recursos. O mínimo que tinha era a parteira, que só ajudava na hora de parir, algo que já estava concebido. No caso de Ana, não tinha a possibilidade de conceber nada. O útero dela era estéril, a madre ela estava seca. Então o que Ana faz? Ela vai ao único que é capaz de transformar a situação dela, o cativeiro que ela estava, para a bênção. Que era quem? Deus. Então ela entra na tenda e começa a orar. A aflição de Ana era tanta enquanto ela orava diante daquela situação que ela estava vivendo de ser infrutífera, que para a mulher era vergonhoso. Era motivo de passar nos lugares a pessoa entortar o rosto para você. Olha que situação que ela estava vivendo, era difícil. Então o que ela faz? Ela ora ao Senhor. E Eli, o sacerdote, vendo ela orar daquele jeito, com tanto desespero, ele achou que ela estava embriagada. Para você ver que mesmo um homem de Deus que já perdeu a sensibilidade espiritual, a sensibilidade a empatia com o outro, porque ele estava em erro. Deus usou Eli naquele momento para dizer para ela: vai, que a tua petição ela foi ouvida. Muitas das vezes nós vemos o erro do pastor, o erro das lideranças, mas nós negligenciamos a autoridade que a liderança ela carrega. É uma autoridade espiritual, no qual essa liderança ela prestará contas a Deus, como Eli prestou. Eli, se você não conhece, depois entra para estudar. Eli favorecia mais os seus filhos, Hofni e Finéias. Ele era omisso, conivente com o roubo de ofertas que Hofni e Finéias fazia. Ele favorecia mais a eles e menosprezava o Senhor. A verdade é que Eli honrou mais os filhos do que o próprio Deus. Mas isso fez com que a unção e a autoridade que estava sobre ele fosse invalidada? Não. A ponto de Eli abençoar Eucana e Ana conceber não só Samuel na primeira oração. Porque Ana orou e ofertou, falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele vai servir como seu sacerdote, eu vou trazer ele para cá. E assim que Ana concebeu Samuel, o único filho que ela teve ali, na cabeça dela, né? Ela foi e entregou ao Senhor para ele servir ao templo. E já era desejo do pai, porque ele ia ser substituído como sacerdote. Que é o que acontece com o profeta Samuel, que ele substitui Eli, entende? Então assim, a gente vê uma mulher que dependeu totalmente, confiou no Senhor. E aí você vê um resultado. Ana teve 6 filhos contando com Samuel. Olha que bênção. O quanto que nós ganhamos em confiar no Senhor. Ah, mas parece tão tarde acontecendo. Eu não estou vendo nada. Amiga, só confia. Só confia. Ver é o último estágio. Continua confiando, porque Deus, Ele está trabalhando. Ele não para de trabalhar por nós.
Então confia. Aí nós temos lá o salmista Davi, um que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na tua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Então ele disse: bem-aventurado o homem que confia, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. Se ele não anda segundo o conselho do mundo, ele está sobre o conselho de alguém. Conselho de quem? Do Senhor. Dependendo totalmente. Confiando, lendo a palavra, acreditando nas promessas, crendo que Deus ele é fiel, ele não muda. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo de hoje. Ele é o mesmo, ele não muda. Não há sombra de variação no nosso Pai. Ele não é filho do homem, nem homem para que minta. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Amém? Então a dependência ela tem que ser total. Confiar no Senhor. Confiar. Logo nós temos também a comunicação da verdade. Nós já falamos da capacitação, que é o Espírito Santo que nos capacita para poder ficar firmes quando a tempestade vem. Porque o dia mau não é profecia, eu não estou profetizando na vida de ninguém, o dia mau não. O Senhor disse que haveria dias maus, e o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então não é algo que a gente está, né, tipo, nossa, está desejando mal para mim. Não, não é nada disso. Realidade, realidade. Põe o pé no chão. Se vai ter, então deixa eu ficar preparada. Senhor, me capacita, Espírito Santo. Deixa eu depender do meu Pai. É assim. Agora a gente vai para o terceiro estágio, que é a comunicação da verdade. Em Efésios 6, 14, diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Em João 14,6 também diz: respondendo Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E continua, João 8,32: e conhecerão a verdade, e a verdade se libertará, ou os libertará. Em João 17 diz: a verdade é a essência da tua palavra, e todas justas ordenanças são eternas. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Salmos 25:5 nós tínhamos: guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. E em Salmos 43:3 diz: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Em Tiago 1,18 diz: porque por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, a comunicação da verdade é a palavra de Deus. Jesus é o caminho. Quando você aceita Jesus, você entra no caminho, que é a verdade e a vida. Então, ao aceitar Jesus, nós encontramos a verdade que está onde? Na palavra. É a palavra, é a promessa, é estar debaixo da palavra do Senhor para que nós obtenhamos vitória. O homem diz: isso é impossível, isso aí não tem mais jeito. Mas Deus ele diz: é possível. Eu sou o Deus dos impossíveis. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem que te fortalece, mulher? É Jesus que te fortalece. É Deus que te fortalece. É o Espírito Santo que te capacita, que te fortalece, que fala com você, que te consola. Amém? Então essa é a verdade. A comunicação da verdade está na palavra. Na palavra de Deus. Aí, agora, nós vamos entrar nas notificações dos céus. O que é notificação do céu? O que é uma notificação? Uma notificação, quando nós recebemos de um oficial de justiça, é uma informação de uma causa ou algo que nós temos que se apresentar
A notificação do céu muitas vezes é nos dada como instrução de algo que vem vindo, de algo que nós precisamos nos posicionar em oração para podermos não ser pegas de sobreaviso. Negligenciar as notificações do céu é simplesmente caminhar para a bancarrota, para a derrota, para coisas que vai nos fazer mal. Mas, Cleonice, o que é a notificação? O Senhor, ele fala isso lá em Mateus 2, 12, 13, em Gênesis 41, 19 e 23, e também em Gênesis 37, 5 e 7. Eu dei algumas notificações, mas são várias no decorrer da palavra, são muitas que o Senhor dá. Mas até então, para nós, passava desapercebida. Por quê? Porque a gente sempre olhou assim, por não ter conhecimento da palavra, que é próprio, acho que o livro de Oséias, o livro de Oséias fala que o meu povo ele perece por falta de conhecimento. E errais em não conhecer as escrituras. Isso Jesus ele disse. Então, nós precisamos pedir para o Senhor, para o Espírito Santo, discernimento, para que ele nos abra o conhecimento, para que nós venhamos entender a palavra. E essa notificação em Gênesis fala assim, Gênesis 41, 19 e 23 diz, terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas miúdas. Aqui, muitas de vocês já vão reconhecer que é o sonho de Faraó. Deus ele estava dando um sonho para Faraó sobre o que aconteceria com o Egito. O que aconteceria com o Egito? Que seria 7 anos de pura escassez, 7 anos de fartura, mas 7 anos de pura escassez. E ele também deu um sonho para José, que era que os filhos, em Gênesis 37, 5, 7 diz, certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disse, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Então você vê aqui uma notificação que o Senhor está dando para José e também uma notificação que foi dada para Faraó. A notificação de Faraó era que haveria um tempo de pura escassez, no qual o Egito e toda a terra passariam, e se ele não se precavesse, não tomasse as devidas precauções, todo o Egito não ia permanecer, todos iriam morrer. E para José a notificação já foi diferente, olha, aonde eu vou te colocar. Os seus irmãos vão te servir. Isso queria dizer o sonho. Aí nós também temos a notificação em Mateus 2, 12 e 3, que diz, sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino da sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Isso aqui é uma outra notificação, uma instrução que estava sendo dada para José, marido de Maria, em relação a Jesus que havia acabado de nascer. Então, onde que o Senhor te dá notificações? A grande maioria delas é em sonhos. Nossa, eu tive um sonho parecido com isso. Já teve assim? Um sonho que não sai da tua cabeça. É uma orientação. Ah, mas eu não sei o que significa. Não, minha amiga, pede para o Espírito Santo te dar entendimento. Se você não, só um momento. Se você não entender, só leva ao Senhor, independente de entender ou não, simplesmente ora, fala, Pai, eu levo ao Senhor esse sonho. Me dá, Senhor, entendimento sobre isso. Mas, Senhor, desde já,
Repreendo todo o levante contra mim, contra a minha casa. Meu Deus, que toda essa notificação, meu Deus, que eu não vou fazer negligente, porque Deus, ele vai te ouvir. Se ele te manda, te alerta, filha, olha, cuidado que você vai passar por isso, cuidado que isso vai acontecer, cuidado, ó, é no trabalho, ó, presta atenção, ora sobre isso. Nos sonhos, as notificações dos sonhos, elas são precisas porque elas são direcionadas para te mostrar qual é a área que provavelmente Satanás está, tipo assim, com alguns planos contra você. Que Deus mais maravilhoso é esse que ele te avisa, se prepare em oração e fica firme, que eu estou com você, eu já estou te avisando, eu estou com você, amém? Então as notificações, elas vêm para nós através dos sonhos, através de uma revelação de uma irmã. Você vai numa igreja, alguém fala com você. Às vezes ele te dá uma instrução através de um vídeo, através de uma música, através de uma palavra, através da própria palavra. Muitas das vezes, quantas revelações, quantas direção Deus ele me dá através da palavra dele, muitas. Mas você tem que amar estar com ele, amar a palavra. Não pegar ela só no domingo, quando o pastor for lá e falar alguma coisa a respeito da palavra. Não, é todo dia. Você não come todo dia, você não toma banho todo dia. Você toma, você come, você conversa com seus pais, conversa você tem relacionamento, conversa com seus amigos. É normal, tem que fazer parte da nossa vida, não é algo que eu só uso uma vez por semana. Como assim? Não! Se as pessoas, a gente, muitas vezes, eu tinha o costume de achar que as nossas lutas, elas só se travavam uma vez na semana. Ah, eu vou lá na igreja, eu oro, eu busco o Senhor e tá tudo bem. Não, nós estamos em lutas todos os dias, todos os dias. Nós passamos na igreja o que? 1 hora ou duas ou 3 na semana. O restante das horas é na minha casa, é no meu trabalho, é se relacionando com os meus amigos, é na minha vizinhança, é no trânsito, é compra isso, aquilo. E todo aquele momento ali, nós não estamos vendo, mas há uma luta, há uma batalha espiritual que está acontecendo no segundo céu, minhas irmãs. E se você não está debaixo do favor, se você não está coberta pelo sangue, se você não está revestida com a armadura, você não consegue substituir. Então você é um alvo fácil. Ah, servir Jesus, ótimo. Eu amo Jesus, ótimo. E vai fazer o que com isso? Eu amo Jesus, mas como que você vai se comportar? Jesus, ele disse, pratica a minha palavra, que a sua casa, ela vai ser comparada a uma casa que se fundamentou na rocha. Não adianta você ouvir e não praticar. Cleo, como que eu pratico? Usando a palavra. O problema vem a palavra que você usa. Não, eu vou ter vitória em nome de Jesus, porque de acordo com a tua palavra, Pai, que está escrito isso. Mas você tem que estudar para você saber. Cada dia um pouquinho você tem que ler. A palavra de Deus, ela tem que estar nas tábuas do teu coração. A admoestação que Deus ele fez para Josué. Josué, ser forte e corajoso. Não cesse de falar do livro da lei. Não cesse de falar. Para quê? Para que você não esqueça. Então esse tem que ser a nossa segurança. Tá numa situação, a palavra já já estava ali, já usa a palavra dentro de você. A tua mente, ela tem que estar firme, porque Satanás, ele vai vir te atacar. Ah, você serve o Senhor? Quero ver mesmo se você vive a palavra, ou se você é só aquele, ai, eu não sei. Não, não existe isso. O que nós precisamos é de mulheres comprometidas com a palavra, mulheres comprometidas com suas famílias, comprometidas com seu casamento, comprometidas com seu relacionamento com Deus, mulheres comprometidas com Jesus, comprometidas com o Espírito Santo, comprometidas com Deus, comprometidas. Que você seja essa mulher. E que se você não é, a partir de hoje você passa a ser. Simples assim. Amém? Então vamos lá, que nosso tudo tá indo.
Espero que vocês estejam gostando. Deixa nos comentários os insights que vocês estão pegando, tipo, o que vocês estão aprendendo. Coloca aí nos comentários. Agora a gente vai para os resultados de oração. Olha, Deus é Pai e Ele protege você de você mesmo. Às vezes que Ele não te dá algo imediato. Quantas orações nós fazemos querendo que Deus, Ele faça a nossa vontade e não é a dele. Nós precisamos ter isso em mente e entender. A oração do Pai Nosso é a mais clara, mas muitas das vezes é a mais confusa para muitas pessoas que não prestam atenção nela. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita. Nós oramos para que o Pai faça a nossa vontade como crianças mimadas? E não. Nós devemos orar para saber qual a vontade do Pai para a nossa vida, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos negócios. Nós devemos orar ao Pai para que Ele nos revele o que Ele quer, qual é a vontade dEle para o nosso ministério, qual é a vontade dEle para os nossos relacionamentos. Qual é a vontade dele para as nossas decisões e não o contrário? A vontade do Pai, ela tem que estar acima da minha e da sua vontade. E isso é um desafio, porque eu quero assim, eu acho assim. Mas, minhas amigas, a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. E Ele ainda diz, bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim a qual vocês desejam. O Pai, Ele nos vê diferente. O Senhor, o nosso Pai, Ele tem visão, Ele é grande. Nossa visão, meninas, é limitada. Nós nos limitamos, o nosso Pai não limita. O nosso Pai, Ele tem uma visão muito maior de você. Então deixa a vontade dele sobressair, porque o seu casamento vai ser um casamento de vitória. O teu marido vai ser um marido amoroso, um marido que vai cuidar de você. Os teus filhos serão bênção. Então deixa o Senhor entrar e transformar todas as tuas veredas. Deixa Ele fazer isso, Ele faz com maestria. Vamos deleitar e descansar no Senhor, mas fazendo a nossa parte. Mas deixa Ele entrar, deixa Ele modificar você, modificar teu pensamento. Ele vai te transformar em algo que você vai olhar assim, vai falar, meu Deus, essa era eu. Ele vai te fazer, Ele vai fazer com que você não se reconheça, minha amiga. Ele nos surpreende. Amém? Então, quais são os sinais? Através dos sonhos, de novo, que são as notificações, através da pregação, através de um encontro, através da palavra, onde você vai na tua igreja e teu pastor, ele conta tudo que está vindo de encontro e te dá estratégias para você poder vencer aquela dificuldade. Olha que lindo. O que mais? Através de um filme, de uma mensagem, de pessoa desconhecida, de profecia. Não limite o agir do papai. Ele sempre nos surpreende. E eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo. Isso foi muito, muito impactante, porque as experiências com Deus, elas são maravilhosas. Meninas, eu estava num momento muito difícil da minha vida. E eu tinha tomado uma decisão que eu não sabia que seria um problema muito sério. E aí eu estava fazendo, num sábado, 9 horas da noite, eu estava fazendo um sanduíche para minha filha mais nova, né? E aí eu estou lá fazendo aquele sanduíche tranquilinha, não tinha nada, não tinha nada que vislumbrasse que eu ia passar uma tempestade monstruosa. Nada. Tava tudo, parecia redondo, as coisas estavam caminhando, tá. Quando é 9 horas da noite, estou lá fazendo o lanche, eu recebo uma ligação. Falei, nossa, um horário desse, o pessoal da cobrança, hein? Tá fazendo hora extra. Pensei comigo. Mas não era, não tinha nada a ver com isso. Uma mulher do outro lado, alô? Ela, oi,
Meu nome é X, não lembro o nome dela. Meu nome é X e eu não te conheço, mas eu tenho uma mensagem para poder compartilhar com você da parte de Deus. Você aceita? Eu falei, aceito, tá tudo bem, eu aceito. Sabe mesmo, eu estava totalmente fora da vontade de Deus, eu estava afastada dos caminhos do Senhor, nem tinha naquela época compromisso, eu estava muito. Por isso que nós não podemos julgar as pessoas. Ah, fulano tá em pecado, será que Deus ele fala com ela? Fala, ele fala com quem ele quiser, ele é Deus. E não cabe nós limitar e julgar e colocar o nosso Deus dentro de uma caixinha. Ó, o senhor tem que se comportar dessa maneira, não cabe. Não cabe a nós. Então, aquele dia, essa mulher, ela trouxe uma palavra para a minha vida, que foi a palavra que me manteve firme na tempestade, meninas. Foi tremendo. E a palavra que ela deu para mim estava lá em Isaías 43, do 1 ao 4. É extenso, depois vocês lerem todo o capítulo, tá? Que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te cuidou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estareis contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar, visto que fostes precioso aos meus olhos. Também fostes honrado e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Desculpa, mas é tão poderosa essa palavra. Eu te chamei pelo nome. Aquele momento eu não sabia o quanto Deus, ele me amava, porque eu olhei para mim e falei: Senhor, tem de compaixão de mim. Passou-se 15 dias daquela ligação. Todo o meu mundo que eu achava que estava totalmente firme, tudo se perdeu. Tudo se perdeu. Tudo o chão que eu havia colocado os meus pés havia se perdido, a ponto de eu não ter para onde ir, não ter recursos, dinheiro. Tudo tinha perdido. E o Senhor, ele foi comigo ali, porque uma porta, a decisão saiu numa terça-feira. Na própria terça-feira, o livramento, ele veio para mim. Eu digo isso com propriedade. A decisão saiu às 9 horas da noite. Eu tive, essa pessoa me ligou, falou, compartilhou a palavra. O Senhor já estava me preparando para aqueles 15 dias que ia vir, para mim não ficar em desespero, que Ele estava cuidando de mim. E aí o que aconteceu? Quando deu os 15 dias da ligação, a ligação aqui, 15 dias se passa. Aqui, a decisão de perda total, que aconteceu numa terça-feira, era umas 8 horas da noite. Umas 8 horas da noite. Quando foi 10 horas da noite, o livramento, uma porta se abriu. Uma porta se abriu e Deus, ele mudou o meu cativeiro. Que maravilhoso. Eu me emociono porque foi muito real para mim. Aconteceu, não foi algo que eu ouvi de alguém. Aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo. E
eu recebi uma sentença de destruição às 8. Quando foi às 10, Deus ele abriu uma porta para mim. E essa porta que Deus ele abre, Satanás não tem poder para fechar. As portas que o Senhor abre, só Ele tem o poder para fechar. Só Ele. Ele me abriu. E essa porta, meninas, que bênção que tem sido na minha vida essa porta. Que bênção. Então, prestam atenção nos sinais, presta atenção no Senhor, que Ele sempre está cuidando de nós, cuidando. O favor dEle é para todos que o aceitam como Senhor das suas vidas. Então, o aceite. Eu converso muito com meu marido e falo assim, onde nós estávamos, que nós negligenciamos e rejeitamos tanto esse Deus. Onde nós estávamos, não faz sentido viver esse mundo sem Ele. Meninas, o papai cuida de detalhes, até de uma presilhinha que você gosta do cabelo, ele cuida de tudo. Ele traz tudo para te agradar. O homem não tem muita paciência um com o outro, perde a paciência rápido, critica. O nosso Deus não nos critica, o nosso Deus nos exorta, nos chama a atenção para que nós andemos em obediência, para que nós vivamos em abundância de dias, em prosperidade, em crescimento. O nosso Deus nos ama. Nos ama, e Ele te escolheu. Se você tá nessa live, se você veio, Ele escolheu você. É para você essa mensagem, é para você. Para de fugir do Senhor. Para. Não faz sentido. Para de fugir. O aceita. Ele vai cuidar de tudo. Sabe o que é uma vida de paz? Uma vida de saciedade total. É assim que Ele é. Ele sacia a nossa sede, como saciou a sede da samaritana. Meninas, eu sou a samaritana que o Senhor transformou. Eu sou a mulher totalmente improvável, a pior da minha família. Eu fui uma pior mãe, eu fui uma pior amiga, uma pior esposa. Eu fui a pior irmã, tudo. Só que quando Jesus ele entrou, aí, minha amiga, tudo mudou. Quem eu era antes de Jesus, quem é a Cleonice depois de Jesus? E é isso que tem que ser firme na tua cabeça, porque muitas pessoas falam, quem você pensa que é? Você era isso, você era aquilo, você era não sei o que. Isso mesmo, eu era. Mas quem eu sou depois que Jesus entrou? Quem Jesus é na minha vida, que é o importante, não é sobre mim, sobre a Cleonice. Quem é Jesus? Quem Jesus é na minha vida? É sobre Jesus, é sobre Ele, é o que Ele faz, é o que Ele transforma, é o que Ele modifica. Quem é Jesus na sua vida? Se as pessoas não vê Jesus na sua vida, não vê transformação, não vê nada, então que Jesus é esse? Quem é Jesus na minha vida? Quem é Jesus na sua vida, minha irmã? Falar que Jesus é maravilhoso é bonito, é lindo, todo mundo faz. Mas viver a essência de Jesus, viver Jesus, viver a palavra, obedecer. É para esses, é para essas. É essas que o Senhor deseja, é essas mulheres de Deus comprometidas. Quem é Jesus? Quem tem um encontro com Jesus muda. Os cegos, 10 cegos, 10 leprosos. Senhor, se quiseres, o Senhor nos cura. O Senhor Jesus curou os 10, só um voltou para agradecer. Quem é Jesus? Aonde Jesus passava, havia mudança, havia conversão, havia libertação, havia cura, havia intimidade. Aonde Jesus entra, tudo tem que mudar. Se não mudou, Jesus precisa entrar. Então deixa Jesus entrar. Se você não convidou, mais uma vez, convide-o. Olhe para você. Se arrependa. Peça. Queira estar com Jesus.
Aí agora eu vou falar para vocês os resultados de oração da vida de Jesus. Só um pouco, tá? Porque é extenso o assunto. Então aqui, quando Jesus orou, a vida de oração, a escolha dos discípulos, ele o quê? Recebe a lista. Ele orou por Pedro, disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Entende? Jesus orou por Pedro, para que Satanás não se andasse com Pedro. Então, ele o que? Daniel. Vamos lá, resultado da vida de oração de Daniel. Livramento da cova. Entende? Ele foi livre, a boca dos leões foi fechado. Entende? É possível? Não, porque a gente vê logo subsequente que os acusadores de Daniel é jogado, eles nem tinham caído ainda, chegado ao fundo, e os leões já devorou tanto eles quanto a família. Então, o quanto que é importante a gente ter uma vida de oração, a gente crer no Senhor, a gente confiar, ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí nós temos aqui também os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que aqui ele fala que o livramento da fornalha, eles tiveram livramento, porque tinham compromisso com Deus, eles viviam para o Senhor, ok? Eles oravam, buscavam ao Senhor. E nós ainda temos um que eu não gostaria de deixar por fora, que é o rei Ezequias. Quando ele deixou de pagar tributo para o rei da Síria, Judá, ela foi cercada. E aí o que acontece? Deus, através da oração, age com uma intervenção divina e manda um anjo que mata 185.000 homens assírios numa noite. Quando eles acordam, é só cadáveres. O rei da Síria, o Senaqueribe, ele volta para casa para ainda ser morto pelos próprios filhos. Então, quando o Senhor ele entra na sua causa, quando ele entra para poder julgar a sua causa, para cuidar de você, os teus inimigos são inimigos de Deus. O Senhor é aquele que te sustém. Então, ai daquele que se levantar contra a ungida do Senhor, contra a mulher de Deus. Satanás se levanta para cair, mas para isso você tem que estar com uma vida de oração. Para isso você tem que estar com a tua vida no altar. É ser perfeita? Não. Tira essa coisa de perfeição que só o nosso Deus é bom, só o nosso Deus é perfeito, só Ele. Nós somos imperfeitos porque vivemos num corpo imperfeito. Esse corpo aqui, gente, ele é imperfeito. Ele ainda não foi glorificado. Muitas vezes eu vejo irmãos, nossa, aqui só vejo numa santidade, numa religiosidade, não há necessidade. Viva uma vida normal, uma vida com bom senso, pautada a sua vida na palavra. Pautada a tua vida na palavra. Quando você cair, porque ainda a palavra de Deus ainda disse, ainda que o justo caia 6 vezes, não ficará prostrado, se levantará. Provérbios está escrito isso. Então, quando cair, se levanta, papai, me ajuda, socorro, 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 tente compaixão. O que nós precisamos aprender urgentemente é depender do Senhor. E não ser independente do Senhor. Olha, isso aqui o Senhor pode cuidar, mas essa outra parte da minha vida não. Não faz sentido. Senhor, toma tudo, porque eu não sou capaz de cuidar. Mas o Senhor é. Toma a frente, o poder é seu. Tu é a honra, a glória para todo sempre. Cuida de mim, cuida da minha casa, cuida dos meus. Por favor, Pai, tem misericórdia de mim. Deixa Ele cuidar. Toda vez que eu for tomar uma decisão, antes de tomar a decisão, treine. É treinamento, é hábito novo. Vai até os pés do Pai. Pai, qual é a sua vontade sobre esse assunto? O que o Senhor me orienta com isso? É esse tipo de comportamento e de vida com Deus que os pastores têm, que os profetas têm, que os sacerdotes, a liderança tem. Só que a liderança tem, só que quem tem que ter também é o povo.
Não uma dependência de ficar sempre só no leitinho. Tem um problema, um desespero, sai correndo e, ai, pastor, o que eu vou fazer? O senhor tem que me ajudar. Mas o pastor, ele vai te aconselhar o quê? Orar. O pastor vai te aconselhar a ter uma vida de oração. Lê a palavra, vai te dar uma palavra da onde? Da própria palavra de Deus. Ele vai usar uma palavra a seu favor. Fala, irmão, ó, confia. Mas ele pode executar o milagre na tua vida? Não. Mas Deus, ele pode. Mas o que acontece? Essa dependência total do homem. Essa dependência total aonde nós terceirizamos a nossa vida, nós colocamos, ó, o senhor tem que resolver. Como assim? O pastor tem que resolver. Não, minhas irmãs. Quando você sabe que você tem o acesso à fonte, você precisa começar a desenvolver a sua vida de oração. Significa que eu não posso conversar com o meu pastor? Que eu não posso pedir uma orientação? Claro que você pode pedir, deve pedir. O que eu estou dizendo é que nós devemos ter uma vida de oração. O que eu estou dizendo é que você tem que ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Não só no domingo, não só numa quarta-feira, ou numa terça, ou numa quinta, enfim. Você tem que ter uma vida de relacionamento com o Senhor e de experimentar, ter experiências com o Senhor. Porque eu te falo uma coisa, no momento de dificuldade você está num ambiente onde não tem ninguém, nenhuma liderança para você ter acessar. Quem que você vai acessar, me diz? Tá lá no meio do mato, acontece um problema, ou durante a viagem acontece algo que... Aí você, o que você vai fazer? Me diz, o que você vai fazer? Se você não tem a confiança, se você não tem a regularidade, a resiliência de ir direto ao Pai, de falar, Pai, tá nas tuas mãos, cuida de tudo aqui. Pai, cuida, envia teus anjos para poder me ajudar. Senhor, tô numa viagem, Senhor, abençoa a minha viagem. Você precisa aprender a profetizar na tua vida. A profetizar, a decretar palavras de poder e não esperar que os outros decretem por você. Você precisa viver uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida de fé, uma vida de perseverança, uma vida de intrepidez. Todo mundo fala um empoderamento. Gente, eu não vejo mais poder do que uma mulher que é uma mulher de oração, uma mulher que jejua. Porque tem a mulher que é assim, é a mulher de Deus. Não tem casca